Eu acompanhei, né, Pele, eu adorei, eu achei a temática muito interessante, a forma como você escolheu abordar também, muito diferenciada. Parabéns pelo trabalho. Eu queria saber se você acha que a nossa relação com a arte urbana aqui no Brasil é muito diferente da relação que as pessoas têm com a arte urbana lá fora. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Andy. Que bom que o filme te tocou de uma forma especial aí. Fico super satisfeito com relação a isso. Eu amo coisas descentralizadas e periféricas e fora do padrão, sabe? Então, a arte urbana é uma coisa que me interessa desde sempre, que tem a ver com as minhas lutas, tem a ver com as minhas militâncias, tem a ver com a minha forma de me relacionar com o mundo. Eu valorizo demais, eu admiro, eu bato palma, eu adoro estas cidades inchadas que a gente tem na América Latina, no Brasil. Eu já tive a possibilidade de viver em outros locais e me incomodava muito uma certa asepsia, uma limpeza exagerada, um controle exagerado de algumas coisas. Eu acho que a gente só é assim no Brasil, na América Latina, porque a gente tem dúvida, porque a gente tem conflitos, porque a gente não dá conta de resolver nossos problemas, né? Mas isso nos move, isso nos empurra, isso nos faz pensar. E isso está intimamente ligado à nossa essência. Eu acho que, de uma forma geral, infelizmente, o respeito que eu tenho por esse tipo de arte não é o padrão, não é o que a gente encontra, infelizmente, no nosso país, né? Você vê aí a grande parte de governantes com pouquíssima ou nenhuma sensibilidade para esse tipo de arte. É essa política higienista que tem a ver com um jeito neoliberal de tratar as cidades também, que me assusta bastante, sabe? E me repele muito. Apesar da gente ter incríveis artistas que fazem muito sucesso fora daqui, que são contratados para fazer murais em várias partes do mundo, né? E mesmo os que não são, os que não estouraram ainda, né? Porque nem todo mundo vai conseguir os holofotes que os Gêmeos conseguiram aí, ou que o Cobra conseguiu aí, né? Mas a gente tem exércitos nas ruas querendo dizer coisas. E esses muros das cidades são o local onde essas pessoas se expressam, onde elas gritam para o mundo tudo que elas querem dizer. Eu costumo dizer que são gritos silenciosos estampados na arquitetura das cidades ali. E a gente tem que valorizar isso e tem que escutar essas pessoas, porque elas dizem coisas extremamente curiosas e pertinentes, como é possível para ver no Pele. A gente tem ali um retrato da história política recente do país através desse registro desses muros, né? E por mais que tenham governos que sejam sensíveis e que adotem não somente pautas progressistas, mas estratégias progressistas de tratar alguns determinados temas, você tem um conservadorismo muito grande e uma discriminação aplicada contra a arte urbana, né? Tem um grafite de São Paulo que não está no Pele, porque ele é muito depois do Pele, mas que sempre me chama a atenção, que fala assim: no país da corrupção, picho é crime. As pessoas estão muito mais preocupadas em correr atrás de pichador do que correr atrás de sonegador. E desde o início era seu projeto mesmo focar nas cidades brasileiras? Ou por algum momento você também pensou em tentar contar um pouquinho da história mundial? Porque alguns dos seus curtas e documentários anteriores, né, eles também já foram gravados fora, né? Você já teve filmes aí rodados em Portugal, Angola, enfim. Então você pensou também em talvez trazer, ou você realmente queria nesse focar no Brasil? Não, era Brasil, desde o início era Brasil. Eu já tinha, em alguns curtas, eu já tinha trabalhado com alguns grafites, publicidade, essa relação, como é que eles estão integrados ao meio urbano ali, em Taba, que é um filme de 2010, em Polis, que é de 2009, mas nunca tinha pensado mesmo em fazer uma coisa de maior duração. Por isso que foi o grande desafio, era como sustentar uma narrativa de maior duração com um conteúdo que tivesse mais ou menos a mesma natureza, Uhum. né? Ou a mesma dinâmica ali. Então, isso era o grande desafio que a gente tinha ali. E também poder fazer um filme que falasse muito sobre o nosso tempo, com o que a gente conseguir achar naquele momento da filmagem. Porque esse é Uhum. facilmente um filme que pode não acabar nunca, porque, assim como eu te falei desse grafite de São Paulo, até hoje, andando na rua,
eu, o montador do filme, a produtora, todo mundo, a gente encontra coisas e fala assim, isso aqui podia estar em tal sequência, isso aqui seria ótimo se estivesse no pé. Isso podia... Não, mas não dá para fazer assim, os recursos são finitos, e os filmes também precisam ser, mas sempre foi Brasil, sabe, Andy? Não passei, em nenhum momento passou pela minha cabeça sair fazendo isso em outros lugares, por mais que existam pulsões também, você anda por Berlim, é incrível, tudo que você vê ali de arte urbana e tal, mas ou o espaço de Nova York, Los Angeles, tem murais impressionantes, mas eu acho que não, eu sempre quis usar isso para falar da nossa sociedade, sabe, do nosso país. Muito, muito legal. E eu até ia perguntar, inclusive, sobre Polis, Taba e Urbi, se a ideia para a pele surgiu mais ou menos nessa época que você estava fazendo esses documentários. Sei que eles foram feitos em épocas diferentes, mas porque justamente são, né, materiais que falam sobre a relação, né, do habitante da cidade com a cidade, claro, por uma ótica diferente. Sim, foi fazendo esses filmes que falam sobre a experiência urbana cotidiana, que eu coloquei isso como pequenas sequências dentro de dois deles, né? Uhum, E aquilo sempre ficou em mim, sabe? Eu falei assim, olha, que legal seria um dia me debruçar sobre isso. uhum. Mas vários outros projetos foram surgindo, a vida me levou para outros caminhos, mas aquilo sempre ficou guardado aqui dentro em algum lugar bastante especial. Eu encontrei um edital que eu achava que cabia, sabe? Eu falei assim, olha, vamos tentar, porque eu acho que eu vou ser feliz aí. Eu preciso contar essa história. E eu acho que tem uma coisa também que tem muito a ver com o momento do país. Os meus filmes, de uma forma geral, são muito silenciosos e sempre muito apontando para o cotidiano, para para chamar atenção para a beleza das pequenas coisas, ou alguns outros falando mais de memória e tempo e tal, mas eu acho que o nosso país mudou tanto nos últimos tempos que não dá para não se posicionar, sabe? Eu acho que, claro que tem política em tudo que a gente faz, todo ato é político, mas eu acho que não dá mais para não falar de algumas coisas. Então, eu senti que era o momento de lançar um filme assim. Eu acho que alguns filmes que eu fiz a partir de Fé e Fúria, Pele, com o Amanhã, que é um filme que está circulando nos festivais esse ano. Acho que são filmes extremamente políticos, que mantêm uma poesia grande presente. Eu acho até que gosto muito de como Pele equilibra poesia e política aí. E numa oportunidade anterior eu vi que você comentou, né, que a gravação de Pele envolveu muita espera e pouca filmagem, né? Você precisava esperar um pouco até que alguma cena ali do cotidiano espontânea, né, aparecesse, né, dessas interações, né, da cidade com as pessoas que vivem na cidade. E aí eu queria saber como que você sabia qual era a cena a ser gravada? Então, assim, era uma intuição, era algo que você já ia para os locais de filmagem esperando algum tipo de interação específica? Eu mapeei e remapeei a cidade algumas vezes, né? O Vinícius, que trabalha comigo já há muitos anos fez essa pesquisa de forma brilhante também, estava sempre encontrando coisas e me alimentando, me nutrindo das suas descobertas aí. Então, eu acho que a gente conseguiu prever já algumas coisas. Agora, então, eu já sabia que em alguns determinados lugares eu encontraria alguns conteúdos e algumas determinadas situações, mas como a ideia foi nunca planejar exatamente, você tem que ficar esperando muito tempo alguma coisa acontecer, porque apesar de ser comum hoje em dia alguém tá andando na rua, para atender o telefone sem perceber, está dentro da boca de um monstro ali, né, enquanto está imerso na ligação, eu não tenho como direcionar quem é que vai parar, em qual lugar, só se eu estiver trabalhando com ator e tal, né? Por isso que você precisa esperar muito. Não dá para chegar e fazer imediatamente. Assim, eu gosto muito de voltar para casa com um filme que eu não concebi. Então, eu acho que por mais que haja preparação e que eu especule um monte de coisas e que conceitualmente tem alguns elementos que eu esteja perseguindo, a realidade é fantástica, ela te oferece outras coisas, né? Ela vai te presenteando com coisas que têm um brilho fantástico. Assim, pode ser que você não saiba exatamente o que você está procurando, mas você reconhece quando você encontra. Mas eu acho que isso tudo é fruto de estar no local mais certo, estar aberto também
para o acaso, para a casualidade, para incorporar isso, né? E seguir a intuição. Né? Eu acho que precisa disso também para conseguir captar essas situações. Com certeza, até porque justamente às vezes a intuição pode até ajudar a guiar você para ir para um lugar que você nem estava, às vezes, planejando tanto e encontrar uma dessas cenas que você mencionou. E eu também ia perguntar se teve assim alguma manifestação em específico que chamou mais a sua atenção e você conseguiu ou não conseguiu incluir no longa. Olha, tem duas coisas bem diferentes, assim. Tem uns grafites aqui em Belo Horizonte que me tocam profundamente, são de um grafiteiro que chama Da Lata, e ele fez muita coisa aqui, mais ou menos ali no final da primeira década desse século, assim, 2007, 8, 9, 10, 11, tinha muita coisa dele ali. Muita coisa já não tem mais, eu consegui ter outras coisas ali, mas já tem muita coisa que já não tem e que me tocava profundamente, que tinha uma força. Então, uma pena não conseguir registrar aquilo, mas conseguir pegar outras coisas igualmente lindas, incríveis e potentes dele. E tem umas coisas de conteúdo político que eram bastante difíceis de captar, porque tem um cara em São Paulo, o Guilherme, que faz alguns grafites que criticavam muito o Bolsonaro. E como naquele momento o governo, tanto da cidade quanto do estado, estavam apoiando o Bolsonaro, ele fazia e ou no mesmo dia, no dia seguinte, já a polícia já ia lá, já tinha apagado, sabe? Então, muito rapidamente aquilo era silenciado, apagado mesmo, sabe? Então, era difícil ele sempre me avisava, ó, fiz um tal lugar, vai logo, senão termina. Até eu conseguir chegar, já não tinha mais. Então, a gente até uma opção de algumas coisas deles estão no filme, mas poucas. Agora, eu consegui usar nos créditos, enquanto está passando os créditos finais, tem algumas coisas dele captado por ele mesmo. Eu percebi também que foi muito importante a parte do som, né? O som ele ajuda muito, né, a trazer o ambiente, tipo preparar o terreno, vamos dizer assim, para as imagens que a gente está vendo. E aí eu também queria te perguntar como foi, né, trabalhar com o Vitor Coroa na construção desse som, né? Porque vocês colocaram vários elementos após as filmagens. Como foi trabalhar com ele e como foi captar um som que justamente transmitisse bem, que agregasse bastante para as imagens que você queria transmitir no documentário? Olha, foi incrível o trabalho com o Vitor. O Vitor é uma pessoa fantástica, extremamente criativo e um amor de pessoa também, muito educado sempre. Então, foi o nosso primeiro trabalho juntos. Boa parte do filme a gente fez sem captação de som direto, né? Algumas sequências específicas a gente tinha, umas poucas sequências houve captação de som direto, em outras a gente colocou na câmera um microfone direcional para poder registrar somente como referência alguns sons, e a imensa maioria dos sons foi trabalhada depois no processo de edição e trabalho de pós-produção de som aí, com muita coisa sendo reforçada, muita coisa sendo construída, esse trabalho de atmosfera sonora, as paisagens todas sendo feitas, né? Eu acho que tinha muito isso da gente trabalhar o tempo todo com as sonoridades das ruas também, assim que a gente, da mesma forma como a gente está mostrando a potência desses discursos visuais que vestem as cidades brasileiras, como que a gente podia também trazer um som para interagir com isso, que não fosse somente reproduzindo o que está sendo dito, né? E como é que ele podia fazer uma série de diálogos ali entre áudio e imagem, né? Então, acho que foi um momento perfeito, foi muito bom, acho que fez muita diferença ter o Vitor nesse projeto, e deu tanto certo. Depois disso, já trabalhamos em outros filmes, estamos trabalhando num terceiro agora, tenho vontade de fazer várias coisas com ele, porque deu muito certo. Além de entregar no prazo, sempre. Sempre importante também. Legal. E aí, para encerrar, imaginando que Pele é o seu muro, qual a mensagem que você espera ter deixado nele? Eu espero que a gente, para que quem assista o PL, saia pensando no modelo de sociedade que a gente quer para a gente. Olha a quantidade de casos sem solução, olha a quantidade de escândalos que tem ali,
E está tudo dito, sabe? Está tudo comentado. A gente sabe que tudo aquilo existe, a gente sabe que tem um monte de irregularidades. E essas coisas estão ali. É só a gente pensar sobre isso para tomar decisões que nos levem a uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada e com menos divisões, menos abismos. Então, eu acho que é o tipo de filme que abre a cabeça, porque tem muitas lutas ali, que são lutas que nos ajudam a construir uma sociedade mais progressista, e menos hipócrita.